Estamos de volta com o seu programa Olhos Abertos aqui na Rede Premium TV. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. Lembrando a você que nos acompanha aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui, eu e Francisco Mota, trazendo a você as novidades, denúncias e também muita prestação de serviço com tudo o que acontece no nosso país. Nós estamos vivendo momentos onde as coisas estão acontecendo, a sujeira está saindo para baixo do tapete, o que era escuro está ficando claro e tudo está se revelando nesse país. Então é por isso que eu e o Mota estamos aqui com um compromisso assegurado dentro da verdade para trazer para você todos esses fatos. A que horas mesmo, Mota? 19 horas. 19 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Muito bem, Mota, é o seguinte, a gente volta agora esse segundo bloco do nosso programa falando de um caso chocante. Um caso chocante que não choca somente as pessoas que vão ouvir agora o que a gente vai falar, como também toda a sociedade brasileira, como também toda a nação, porque a gente vem de uma formação de família, a gente vem de um modelo aonde as avós ensinam as mães ensinam as filhas, e vai mudando a geração. A gente estima que a família zele pelo bem maior, que é a educação, a saúde, o desenvolvimento como um todo, e principalmente zelar no bem mais precioso, que é a vida de alguém dentro da sua casa, que pode ser o seu marido, seu filho, sua filha, um neto, e é sobretudo isso que a gente vai falar agora. Essas imagens que você vê são de um caso muito chocante de uma menina de 8 anos que foi encontrada morta. O caso ocorreu após a sua mãe deixá-la sozinha para ir à balada em São Paulo. Uma mãe de 38 anos de idade que não é mais criança, hein, Mota? Fato que choca toda a sociedade, como eu bem disse, população local, ocorreu no litoral sul de São Paulo, na Praia Grande. Familiares contaram que já era de costume da mãe sair e deixar os filhos sozinhos, onde agora ela figura o processo por abandono de incapaz. Ana Carolina Vieira de Almeida foi encontrada morta pelo pai na manhã desse domingo. A criança era deficiente e sofreu um refluxo durante a madrugada. Seus outros 2 irmãos estavam também em casa no momento do acidente, sendo que um desses irmãos era autista e a Ana Carolina era deficiente física. Como uma mãe morta, como uma mãe, eu não vou dizer nem irmã, nem tia, nem parente, nem vizinha, como uma mãe deixa 3 crianças sozinhas em casa, sendo que uma é deficiente, o outro filho é autista, o outro também pequenininho, e vai para a balada. Me explica como isso acontece. Não tem explicação. Um caso triste, um caso lamentável. Uma mãe, como você disse, com 3 filhos pequenos, uma menina deficiente de 8 anos e o outro garoto autista. Ela teve um problema durante a noite e veio a falecer. E a mãe foi para uma balada, né? E você falou muito bem, 38 anos não é mais criança. 38 anos abandonou as crianças e essa fatalidade. Que coisa triste. Eu diria a você, viu, Henrique, que nenhuma pena dos homens, nada que a justiça faça contra ela, vai ser tão difícil, tão duro quanto a sua consciência. Jamais ela vai apagar isso da sua consciência. Que coisa lamentável. O que ela vai ter que fazer para conseguir apagar da mente dela esse ato lamentável que ela cometeu, indo para uma balada e deixando as crianças sozinhas. Lamentável, Henrique. Sem palavras, uma atitude como essa que levou à morte de uma criança inocente. Não, e outra coisa, Mota, se as pessoas não têm como cuidar de um pet, né, de um cachorro, de um gato, de um papagaio, de um periquito, de um calopsita, ou de repente de um roedor, de um coelho, né, já não é para ter, se não consegue dar ração e água, que dirá cuidar de uma vida, que dirá cuidar de um ser humano, que dirá carregar no ventre por 9 meses
uma criança que nasce e que não tem culpa de nada, que precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa de amor. E uma mãe, se é que a gente pode chamar de mãe, não é? Tem uma atitude dessa e que não foi caso único, já era recorrente. E aí chega o pai da criança, viu, Mota? Não sei se eu falei essa parte, mas quem encontrou a criança foi o pai, que era separado dessa mulher, e aí ele deu falta dela, não recebeu ligação, também não falou com as crianças. Quando entrou dentro da casa, já avistou a menina morta, desfalecida no chão. Olha, Henrique, eu diria para você, nós vamos saber o andamento das investigações, mas este pai também deve ter muita responsabilidade, porque com certeza não foi a primeira vez que a mãe foi para a balada. Outra coisa, né? Ela deve ter muitos, vou chamar, inimigos, né? Porque não são amigos. Com certeza, muitas colegas dela sabiam que ela deixava a criança sozinha. Mas nós estamos vivendo um momento onde ninguém se importa com ninguém, né? Ninguém se importa com ninguém. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, viu, Henrique? Nós somos do tempo que, quando alguém ia sair, uma vizinha precisava de alguma coisa de urgência, ela pedia o auxílio de uma vizinha para tomar conta dos filhos. Quando faltava o pó de café, você emprestava, né? O tempo que, quando você fazia um bolo, o vizinho dava um pedaço para outro vizinho. Hoje, ninguém conversa mais. Hoje é tudo pelo celular, é tudo pelo Zap. E aí muita gente largam crianças em casa, viu, Henrique? E ficam recebendo mensagem pelo telefone. Mas você já comeu, criancinha? Filhinha, você já tomou banho? Pelo Zap. E nós estamos falando de crianças de 5, 6, 7, 10 anos. Então, a investigação está aí. Essa pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez. Agora, a maior pena que ela tem que ter, viu, Henrique? Ela se dedicar a partir de agora para os outros 2 filhos. Porque você imagina só como vai ficar a situação dos outros 2, né? Se ela for presa. É muito sério, né? O que nós vamos fazer? O que fazer para alguém que abandona o filho? Eu acho, Mota, que ela tem que perder a guarda. Já deveria ter perdido em outros casos, né? Mas agora é definitivo e tomara que a justiça haja nesse sentido, porque uma pessoa que faz isso não tem capacidade para cuidar de criança. Agora é o seguinte, Mota, a gente vai falar de um caso que aconteceu na cidade de Jandira em 2017, então passou 2018, passou 2019, a justiça tinha dado um parecer. No entanto, o município de Jandira não tinha dinheiro para cobrir as questões que envolvia o valor da passagem, é isso mesmo. E eu estou dizendo isso porque, relativamente aos valores que foram arbitrados ao valor da passagem do ônibus municipal lá no município jandirense. Então a decisão judicial obrigou o ônibus municipal a ser mais barato. A decisão fez parte do julgamento de uma ação popular contra o aumento da tarifa realizado pela prefeitura em 2017. O valor naquela época, Mota, veja só, havia subido de R$ 2,70 para R$ 4,00. Agora, a determinação judicial é para que a passagem seja reduzida em 30 centavos do atual valor, que hoje figura em R$ 4,40 para R$ 4,10. A decisão ainda cabe recurso, no entanto, o município já tinha começado a pagar as diferenças retroativas para a carteira municipal, só que aí ficou sem dinheiro. E agora sai essa decisão que eu acho mais do que justa, né, Mota? Afinal de contas, como é que pode ter um aumento de R$ 2,70 para R$ 4,00? Olha, R$ 2,70 para R$ 4,00. E o prefeito Paulo Baruf teve a coragem de autorizar. Prefeito, põe a mão na consciência, prefeito. R$ 2,70 para R$ 4,00 é uma coisa criminosa. A população já não tem o que comer, muita gente desempregada, como é que ela vai pagar isso? E foi preciso a Justiça entrar, o Ministério Público, e chegar a uma conclusão e reduzir 30 centavos, que eu acho pouco, viu?
eu acho pouco, porque é um absurdo. Você imagine, de 2,70, nós estamos falando 40%, 50%, 60% de aumento. Eu acho que alguma coisa ainda está errada, mas pelo menos se conseguiu uma redução. E eu acho que é preciso as autoridades em todo o Brasil, o Ministério Público e principalmente os senhores vereadores. Está faltando a presença dos senhores vereadores em todas as cidades do Brasil. Os senhores foram eleitos para defender a população, para fiscalizar o executivo. E uma das questões, o aumento de passagem, é de total responsabilidade do município. Concorda, Henrique? Sem dúvida, Mota. Na verdade, até para que fique mais fácil de quem está em casa entender, foi o seguinte: em 2017 o valor foi de R$ 2,70 para R$ 4,00. A Justiça, junto com o Ministério Público, achou o valor abusivo e, numa determinação, colocou com que o município tivesse que devolver a diferença aos cofres públicos depois de um período no ano passado. O município de Jandira, Mota, pagou 3 meses, depois alegou que não tinha mais dinheiro em caixa para fazer os depósitos. E o que aconteceu? Agora, em 2019, sai essa determinação para que abaixe os 30 centavos, de forma que vai equalizar as contas daquela determinação que não foi cumprida. Então, como o Mota bem disse, é um valor mais do que justo. A gente sabe que pelo que o contribuinte paga, não é fiel o serviço que é entregue de ônibus, tanto de pontualidade quanto de qualidade das estruturas dos transportes, quanto também de linhas disponíveis para se fazer o serviço. A gente sabe de tudo isso. E isso não é só de Jandira, não. Isso é de Osasco, isso é de Barueri, isso é de Itapevi, isso é de Cotia, isso é em todas as cidades da Grande São Paulo e outras pelo nosso país. Então é uma determinação mais do que justa e mais, Mota, todo ano tem reajuste. Vamos ver quanto que vai ser o do ano que vem, porque esse ano não foi fácil. Aliás, Henrique, se cada vez que aparece uma matéria aqui da Grande São Paulo, dos 39 municípios, uma coisa muito interessante. As empresas são as mesmas, viu? Durante anos, 10, 20, 30 anos, as mesmas empresas ganham a licitação para o transporte público nas cidades. Isso é algo também a ser investigado. Por quê? Porque num empreendimento como esse, tão lucrativo, viu, Henrique? As mesmas empresas concorrem todos os anos e ganham a licitação. Como é que uma coisa de tanto dinheiro, outros empresários não se interessam? Por quê? Quanto mais empresas participarem, quanto maior a concorrência, quem ganha é a população. Por isso cabe investigação e o prefeito de Jandira, ele realmente tem que ficar atento, porque existe muita reclamação lá em Jandira e o caso do transporte é um dos principais. Então, parabéns à Justiça que conseguiu esta redução. Muito bem, Mota. A gente encerra nosso programa por aqui. Lembrando a você que acompanha a nossa programação, obrigado pelo carinho. Envie sua denúncia, a sua sugestão, seu vídeo, sua crítica, tudo aquilo o que for de interesse da sociedade também para você pelo e-mail jornalismo@redepremiotv.com.br. Nós te esperamos amanhã. Uma ótima noite, um excelente descanso. Até lá.